Estamos de volta. O programa de hoje fala sobre o Brasil que Queremos, movimento encabeçado pela Associação Comercial do Paraná. Marco, como ficam aí os juros dentro desse Brasil que queremos? Nós estamos iniciando um movimento de combate aos juros que são praticados no mercado. Já temos várias entidades que estão conosco. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência, que assim que nós fizermos o lançamento desse movimento, vocês serão convidados e conhecerão as demais entidades. Mas os juros é um problema no Brasil que nos preocupa muito, porque, na verdade, ele restringe e prejudica toda a atividade econômica. Existe uma concentração de riqueza muito grande no sistema financeiro e deveria, sim, haver um número maior de linhas de crédito para as empresas, para desenvolverem atividades comerciais, atividades produtivas, gerando emprego e nos levando a uma sociedade melhor, que é o que nós almejamos. Hoje, o próprio cidadão, as linhas de crédito que as pessoas têm e os juros praticados na ponta para o consumidor final, eles são extorsivos. As taxas praticadas de juros no cheque especial, nos cartões de crédito, elas são proibitivas. Eu, inclusive, entendo que essas taxas não deveriam nem sequer ser disponibilizadas na forma como são, porque com um período pequeno de tempo no qual o devedor se envolve com cheque especial, com cartão de crédito, acaba tornando inviável o pagamento dessa dívida, ele acaba tendo o nome dele incluído no Serasa, em outros órgãos de crédito, no SPC, enfim, e acaba saindo do mercado de consumo por uma dívida que é totalmente inviável de ser paga. As empresas, por outro lado, poderiam muitas vezes ampliar, e existe mercado para isso hoje, porque a economia está aquecida, mas precisariam de taxas menores, com prazos maiores, para efetivarem investimentos, levarem serviços, aumentarem as suas linhas de produto e estarem mais próximas daquilo que nós realmente achamos como ideal do modelo econômico, onde a atividade produtiva, onde o trabalho é o fator principal. Glaucio, a Associação Comercial do Paraná está de olho aí nessa questão dos juros? Olha, dos juros e dos tributos também, né? Essa questão dos juros já está sendo debatida há muito tempo. O Brasil é o campeão mundial em cobrança de taxa de juros. Segundo lugar, veja bem, campeão mundial com uma inflação anual de cerca de 5%, 5,5%. Segundo lugar, a Turquia, que tem uma inflação mensal de 15%. Segundo lugar, a Turquia. Então veja que o investidor, o brasileiro, tem dificuldade de entender. Se ele pega a sua poupança e tem um rendimento de 0,6% ao mês, um rendimento daquele dinheiro que ele deixa ao governo, ou deixa ao banco, e na outra ponta, o seu vizinho, o seu filho, está tomando emprestado um juro num banco a 10%, 12% ao mês, um cheque especial ou num cartão de crédito, é difícil de entender isso. Por isso que hoje os bancos brasileiros são os mais rentáveis do mundo. Nada contra o lucro. A associação comercial não é nada contra o lucro. Nós queremos que todos tenham o seu lucro. Agora, o exagerado que está sendo a cobrança de juro por parte dos bancos é acobertada pelo governo. Né? O governo não faz nada porque o governo também é banqueiro. O governo é dono do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Né? Então você veja que os recordes mundial, outro recorde mundial é a lucratividade dos bancos brasileiros. Isso precisa ser revisto. Né? O pequeno e médio empresário paga juro alto ainda, paga juro muito alto, né? Para seu capital de giro, tem uma grande dificuldade para o seu capital de giro. Isso precisa ser revisto. E o governo não pensa em rever isso. Enquanto os bancos estiverem tendo esses lucros exorbitantes e nós sendo remunerados por baixo, não se faz alguma coisa, mas nós estamos na Associação Comercial do Paraná exatamente cutucando, né? Fazendo valer a nossa voz para que haja pelo menos uma diminuição dos juros. Marco, em relação à desoneração de folha de pagamento. Semana passada foi lançado um programa do governo federal de incentivo às indústrias. E um dos itens que foi apresentado
foi exatamente a desoneração da folha com relação a alguns segmentos da indústria, a 11 segmentos que o Ministério da Fazenda e o Corpo Técnico do Governo Federal entendeu que deveria se aplicar a desoneração da folha. Essa desoneração, ela diz respeito aos 20% de previdência que o empregador, que a empresa, recolhe. Só que, na verdade, ele apresenta uma alíquota, uma taxa sobre o faturamento para compensar essa desoneração da folha. Então, na verdade, o que se criou é uma equação não muito clara, porque o que pode beneficiar algumas empresas pode não beneficiar outras. Mas, de qualquer maneira, o programa Brasil Maior veio no bojo de uma série de medidas, inclusive com uma preocupação com relação à questão de juros, e é um passo, mas é um passo que faz parte de uma longa caminhada. E nós entendemos que há necessidade, a Associação Comercial do Paraná entende que há necessidade de que haja um pacote com o mesmo perfil para beneficiar a atividade comercial. Porque as empresas comerciais são grandes geradoras de emprego também, são componentes importantes na economia do Brasil, têm expressão junto à comunidade a que pertencem, nos pequenos municípios, ou nos maiores, ou nas grandes metrópoles. A presença do comércio é um papel importantíssimo na economia local, na economia nacional e na sociedade. Então, nós da Associação Comercial já começamos a elaborar algumas pesquisas e estudos para apresentar ao governo federal, no sentido de que incentive-se o nosso setor, que é um setor tão importante da economia. Glaucio, e a sua avaliação aí desse Brasil Maior? Olha, as coisas começaram a funcionar, a gente tem que reconhecer, né, esse movimento que foi feito já na semana passada com a presidente Dilma, dos industriais. É um movimento que deve também, conforme disse o meu companheiro aqui, Marcos, deve também partir para a área comercial, né? Esse Brasil, o movimento Brasil que queremos, nós estamos fazendo a nossa parte. A Associação Comercial do Paraná hoje congrega quase 95 mil associados, é importante, mais do que centenária, estamos completando 122 anos de tradição. Então, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, né? Até onde pudermos, e a gente não vai esmorecer, evidente, mostrar ao governo, aos seus governantes, enfim, aquilo que nós não dizemos que aquilo que está errado, mas sim, nós estamos apontando só o que está errado. Nós também estamos dando um caminho para eles seguirem. O importante é chegarmos lá com alguma coisa efetiva. Olha, aqui está uma cartilha, aqui está um documento que vocês podem dar um seguimento. Esperamos que sejamos ouvidos. Redução de gastos públicos é um outro tema importante? É uma das principais bandeiras, né? Os gastos públicos hoje no Brasil só crescem, né? E como nós estamos vivendo num momento de euforia, né? Então os gastos vão sendo embutidos, e o povo brasileiro, aquele recolhedor de tributos, não está sentindo. Mas eu lembro a você que todo começo do ano a imprensa levanta um dado que é importante, que os 4 primeiros salários do ano do trabalhador são dirigidos a pagamento de tributos e impostos. Para onde é que vão esses impostos, nós queremos saber? Ele está sendo bem aplicado? Se o governo remunera bem, se ele gasta bem, sabe gastar, nós pagamos um tributo correto. Mas como nós estamos vendo que hoje que uma malversação do dinheiro público, da corrupção correndo solto, isso é visto todos os dias pela imprensa. É de ontem, é de hoje, é o Cachoeira, é o Mensalão, é isso que se ouve falar. Então, o que nós precisamos hoje é que aquele dinheiro, aquele tributo que nós pagamos, que deve ser pago o tributo, nós temos que pagar o tributo porque é uma consequência do funcionamento da máquina pública. Agora, deve ser bem aplicado, né? E os gastos públicos hoje são exagerados no Brasil se compararmos a outros países bem desenvolvidos da Europa. Marco Antônio, a ACP vai ficar de olho nessas questões, vai, com o Brasil Queremos aí, ficar atento a todas essas questões. Nós estamos sempre alerta, não somos escoteiros, mas estamos sempre alerta. Há uma preocupação, essa questão que o Glaucio abordou,
do gasto público, realmente nós pagamos muito para termos pouco. A questão da reforma tributária, que nós entendemos fundamental para ter um modelo mais equilibrado, mais justo, que permita uma maior facilidade aos empresários, às pessoas, de operacionalizar isto. Enfim, são muitas as bandeiras, nós temos uma missão que faz jus aos nossos 122 anos de história. Tá certo. O programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença dos vice-presidentes da ACP, Marco Antônio Peixoto e Glaucio Geara. Obrigado pela participação. Obrigado. E obrigado também pela sua companhia. Se você tem sugestões, dúvidas ou elogios, entre em contato com a gente. Telefone e e-mail da produção estão aí na tela. O Paraná Empreendedor volta na próxima semana. Até lá.